Olá, amigos e amigas que nos acompanham nas redes sociais. É um prazer novamente estar conversando com vocês. O meu convidado hoje é o Dr. Rafael Gracioli, que é provedor do Hospital São Salvador. O Hospital São Salvador, que é um hospital referência aqui na região de Além Paraíba, e o Dr. Rafael Gracioli, que se tornou referência como médico no atendimento a essa pandemia de Covid-19, bem como toda a sua equipe, doutor. E desde já agradeço a gentileza de conversar conosco e aproveito, começando também, para parabenizar o seu trabalho juntamente da sua equipe, esse trabalho intenso que foi feito, ou seja, algo sem precedentes e todas as equipes do Brasil inteiro, do mundo inteiro, tiveram que se adequar, se adaptarem, e o senhor, juntamente com sua equipe, fez um trabalho de excelência que tem sido a referência na nossa região. Obrigado, agradeço pelo reconhecimento. A gente está nessa luta ainda, isso não acabou, né? E estamos aí. Os índices hoje são mais favoráveis, mas mesmo assim é importante os cuidados ainda, doutor? O que a gente tem percebido é que os pacientes têm chegado aqui hoje num nível mais avançado da doença. Isso porque as pessoas estão relaxando um pouco. Então, assim, acho que meio também porque essa época política, tá, essa coisa, meio que as pessoas esqueceram um pouco do Covid, estão achando que só acabou e não acabou. Tá? Então, assim, aquela orientação que é dada de procurar o auxílio médico logo nos primeiros sintomas, isso o pessoal está um pouco esquecendo. Então, o que eu tenho percebido, os casos diminuíram, porém, quem tem chegado aqui tem chegado de uma forma mais grave, porque eles não estão vindo na fase inicial. Então, os pacientes estão evoluindo pior, não é que estão evoluindo pior, eles estão chegando aqui numa fase bem mais avançada da doença. Então, tem que orientar a população que o Covid não acabou e tem que procurar o médico aos primeiros sintomas. Muito bem. Doutor Rafael, um dos motivos do meu pedido de conversar com o senhor, para a gente estar levando esse esclarecimento às pessoas que nos acompanham, tenho certeza que esse vídeo vai chegar a muitos e muitos além paraibanos, é a respeito de uma situação que foi colocada aí, né, por um dos proponentes aí à cadeira de mandatário da cidade, ou seja, candidato a prefeito da cidade, que soltou um áudio antigo do senhor, juntamente usando a sua imagem, acredito eu, indevidamente. Com certeza. Né, tentando criar uma celeuma nesse momento eleitoral. E, inclusive, um dos participantes desse pleito eleitoral, ou seja, no caso aí, oposição ao governo municipal, entrou com uma ação questionando, ou seja, denunciando que a prefeitura teria repassado em 2018 um valor exorbitante, um valor acima do que deveria para o hospital. A gente sabe que o hospital vive de recursos públicos, precisa dessas parcerias para sobreviver. A despesa operacional de um hospital é muito grande, nós acompanhamos isso de perto na mídia, e esse membro da oposição, esse personagem da oposição, fez essa denúncia essa que foi arquivada, o entendimento foi que a prefeitura agiu corretamente, na boa-fé de ajudar o hospital num momento crítico financeiro. E, como eu disse agora há pouco, usaram a imagem do Dr. Rafael Gracioli indevidamente, um áudio antigo, naquele momento que o hospital passava uma dificuldade muito grande, usaram agora nesse momento eleitoral. E diga-se de passagem que o Dr. Rafael Gracioli, como provedor do hospital, ele está totalmente fora de qualquer manifestação aí, de qualquer pleito eleitoral, até porque a posição que o doutor ocupa, não se torna adequada para isso. Então o doutor Rafael Gracioli, de forma muito profissional, de forma muito isenta, com total lisura, não participa de nenhuma situação política, seja aqui ou seja em outra cidade. Doutor, gostaria que você explicasse isso para a gente, o que aconteceu, como que o senhor recebeu essa informação aí de um áudio seu, da imagem sua sendo usada politicamente, sendo que o senhor não está envolvido politicamente, e falando de um assunto que já está encerrado. Então, eu recebi isso aí com espanto, foi uma imagem usada indevidamente, com certeza, não autorizei isso. Foi um áudio de, acho que 2 anos atrás, em que a gente passava uma dificuldade, e eu acredito que o município também,
foram feitos tiveram uns atrasos de repasse, e que a gente vive disso, então chegou a 1 milhão e tantos mil reais, então isso pra gente, os médicos já querendo sair, então uma atitude desesperada, eu fui sim, procurei a mídia, isso não é segredo para ninguém, na época isso aconteceu realmente, e falei aqueles autos com certeza, expus aquilo tudo, o meu pensamento na época, porém isso é uma coisa que foi sanada. Né? Águas passadas. Águas passadas. No mesmo ano de 2018, o prefeito conseguiu sanar aquela dívida toda, até o final do ano isso foi tudo sanado. Hoje em dia, a prefeitura, assim, eu gosto muito de salientar que eu não tenho candidato, para mim quem ganhar, ganhou, entendeu? Eu não sou político, eu não gosto de política, participo de política, assim, na verdade eu tenho que ter contato com político pelo cargo que eu ocupo, senão nem isso eu faria. Claro, sem dúvida. Então, assim, deixar isso bem claro e hoje em dia isso não existe. Hoje em dia a prefeitura cumpre o seu papel, na verdade, entendeu? Eu não gosto de falar que ajuda, mas virou um parceiro nosso no intuito, assim, nessa época de pandemia, o prefeito se mostrou, a atual administração, na verdade, se mostrou bem, assim, bem solícita, conseguiu junto ao governo estadual 5 respiradores, compraram 3 respiradores. Então, hoje em dia, isso foi totalmente passado. Esse áudio hoje em dia não se aplica mais à atual situação. Tá? Se aquela situação tivesse hoje em dia, eu ia ser o primeiro a fazer uma política contra botar uma faixa no meu carro, queimando a administração. Até agora, porque é a sua postura, ou seja... Postura, eu não aceito... O momento exige aquela atitude que vai ser tomada. Não, naquela época eu defendo a minha instituição. Então naquela época a gente estava... Você numa instituição dessas, que você já vende almoço para pagar janta. O recurso que vem já não cobre sua despesa. Que a demanda do hospital é muito grande, É muito grande. Então você com R$1 milhão de dívida é uma coisa que desespera um gestor. Então naquela época isso aí foi uma atitude... com certeza. E naquela época, na verdade, o que eu fico mais chateado é que a gente está numa época de pandemia, o hospital está focado em tratar os doentes, o nosso índice de mortes é baixíssimo. Então, assim, a gente está tratando aí, não sei quantos casos tem ao todo, mas na região já foram uns 700, 800 pacientes tratados, de tudo, em consultório, em ambulatório, internação. Então a gente está muito focado nisso. Aí vem o pessoal usar o meu nome, usar a instituição para fazer uma coisa política. Isso é uma coisa que não me agrada. Na verdade, a oposição, ao meu ver, deveria ter feito isso lá atrás, quando eu fiz esse áudio, num tom de pedido de ajuda, eu falo, olha pessoal, a situação está crítica e a gente vai estar beirando a fechar as portas. Ninguém da oposição, nenhum desses vereadores vieram até a mim e perguntaram assim, o que está acontecendo? Eles botaram a gente dentro de um saco, eu e a prefeitura, e começaram a bater nos dois. Inclusive, só um detalhe, por favor, não perca o seu raciocínio, claro. Está sendo muito importante essa fala do senhor. Inclusive, os vereadores requereram uma CPI para fazer essa investigação, investigar o Hospital São Salvador. Então, na verdade, o meu áudio de pedido de socorro naquela época, que foi para a oposição, vir até aqui e falar, o que está acontecendo que a gente vai te ajudar. Antes de me pedirem, eu mandei toda a prestação de contas, que eu tenho tudo isso aqui na minha mão. Se me pedir agora, eu abro a gaveta ali e tenho, entendeu? No máximo um dia, que é muito papel. Naquela época nem era preciso de prestação de contas, eu tinha tudo, encaminhei para o presidente da Câmara, encaminhei para o Ministério Público veio aqui. A gente comprovou. Então, olha só, a gente continuou com essa dívida uns 2 meses por conta dessa palhaçada política que fizeram na época, que em vez de vir aqui e ver a situação do hospital, eles quiseram bater nas 2 instituições, entendeu? E aí arrebentou a gente mais ainda, que a nossa dívida foi só aumentando. Então, na verdade, foi provado que a gente precisa daquele valor. A prefeitura não arca com isso hoje em dia sozinha, a prefeitura divide isso hoje entre o consórcio municipal, entendeu? Junto com outros municípios. Então, o valor, o Ministério Público veio aqui, comprovou, viu, é isso mesmo que acontece, tanto é que o processo foi arquivado. E, na verdade, a oposição naquela época, ao invés de tentar de me ajudar a resolver um problema que era crítico, que era sério, que era grave, não, entendeu? Simplesmente quis usar isso como ferramenta política. Então, agora, hoje em dia, aí ficaram 2 anos, e agora vem fazer isso de novo? Então, assim, naquela época que eu queria ajuda, naquela época que eu precisava que eles fizessem isso. Agora hoje... Naquela época precisava de divulgação. Naquela época precisava de divulgação, precisava do auxílio.
Eu precisava que os vereadores viessem aqui, que vissem a real situação, que vissem a necessidade. Eu ia explicar que os médicos estavam indo embora, eu ia mostrar as contas, entendeu? Aqui é tudo muito claro, transparente. Eu não sou contra quer fazer CPI, ótimo. Primeiro vamos resolver o problema que está instalado. Resolveu? Na época, né? Resolveu? Depois você vai fazer o que você quiser, entendeu? A CPI, acho justo, acho válido, acho que tem que ser cobrado, acho que tem que ser fiscalizado. A gente está aqui para isso, está tudo aberto aqui. Então, assim, só que isso passou. Isso foi lá atrás. Hoje a atual prefeitura virou uma parceira assim, está tudo em dia, o que a gente precisa de medicamento está aí, a gente precisou de ventilador mecânico. Graças a Deus a gente não precisou tanto assim. Nós temos respiradores aqui, nós não chegamos a usar nem a metade dos nossos respiradores Deus, né? Depois que vieram esses novos, né? Então, assim, a gente não precisou, não ficamos com capacidade total instalada aqui, usada, né, na verdade. Então, assim, hoje em dia a prefeitura não tem o que falar deles. E a gente percebeu também, doutor, que durante a sua gestão, a sua administração, conseguiu promover também melhorias significativas no hospital, seja estruturais, seja administrativa, no atendimento, e eu acredito que isso também se deva a esse repasse estar em dia, porque aí o administrador consegue planejar o que vai fazer com aquela verba ali, claro, o maior investimento é no atendimento, em toda essa estrutura aí, mas a administração também do senhor, juntamente com a sua equipe, conseguiu trazer também um conforto maior aos pacientes. Ou seja, conseguiu melhorar toda essa infraestrutura do hospital. Sim. Acho importante falar sobre isso também. O nosso foco sempre foi esse. Quando eu entrei aqui, nossas instalações eram precárias e você não consegue segurar, você tem que dar um conforto. Eu comecei aqui a melhorar as instalações primeiro do SUS, agora estou melhorando as do particular. Quando o paciente chega aqui, a primeira coisa que ele olha é a limpeza, são as instalações, isso é metade já do bem-estar do paciente. O paciente se sente seguro em entrar numa instituição assim. Bem cuidado. Então, bem cuidado. Então, hoje em dia tem norma, tem rotina, os protocolos são seguidos, os médicos falam todos a mesma língua. Claro que a gente tem coisas pontuais que acontecem no pronto-socorro, que acontecem em qualquer lugar. Sim, claro. Então agora sim, a gente melhorou demais o hospital. Quem lembra do hospital 10 anos atrás e vê o hospital hoje? E para isso a gente precisa de recursos. Na verdade, a prefeitura contrata o nosso serviço de pronto-socorro. E hoje em dia tem cumprido com isso. Nessa época da pandemia ajudaram a gente aí com valor para comprar medicamento. Na época do Fernando Lúcio também, ele cumpriu com o combinado dele, não tem também o que falar dele. Entendeu? Então, assim, na época dele, ele cumpriu com o que ele prometeu e como a atual administração está cumprindo com o que prometeu. Tivemos esse impasse aí lá atrás, mas foi totalmente sanado. Então, eu não acho justo agora usarem uma coisa dessas lá de trás para tentar denegrir mais do município, que está sendo muito, assim, solícito com a gente quando a gente precisa. E outra, a gente montou um protocolo aqui no hospital, que o prefeito abraçou esse protocolo, e isso está dando certo na cidade. O município está assim, com índices bons de tratamento, de cura. As mortes são inevitáveis. Se você pegar lá no Albert Einstein, em São Paulo, Sírio-Libanês, o melhor hospital que tem, um dos melhores do mundo. Você morre paciente lá também. Então, se fosse assim, a doença é ingrata. Então, assim, se você vê, ela vai ter óbito lá, vão ter vários óbitos lá. Então, assim, não é a gente aqui que vai salvar, assim, claro que a gente gostaria. Mas, infelizmente, a doença é uma doença ingrata. Então, por isso que a gente tem que ficar de olho nela. E eu aceitei falar porque eu achei assim, repito, não tem cunho político nenhum, entendeu? Para mim, não faz diferença nenhuma eu estar aqui agora falando isso ou não, para mim, pessoalmente. Agora, eu acho injusto usarem, primeiro, está errado usar a minha imagem que eu não autorizei, e segundo, eu acho injusto falar isso agora, nesse momento, sendo que quando era para eles terem se posicionado lá atrás, ninguém fez nada. Então agora eu acho que até uma, assim, como é que eu vou dizer, é uma cara de pau. Isso aí é de uma hipocrisia tamanha que eu vou te falar, lá atrás que eu precisava de ajuda, nenhum cidadão da oposição à situação veio aqui perguntar, a não ser, teve um vereador que perguntou, que tentou apaziguar, que foi o Gerson Barreto. Agora o resto, nenhum se pronunciou, nenhum veio aqui, pelo contrário, entendeu? Então ajudaram a marretar
ia levantar suspeitas idiotas de que tinha alguma coisa errada. Então, assim, eu acho totalmente absurdo isso que está acontecendo. Só deixando bem claro que essa denúncia foi julgada infundada, Sim, claro. arquivada, porque a justiça entendeu que o hospital realmente necessitava daquele socorro naquele momento. Frisar que os repasses estão em dia. E uma opinião pessoal minha, doutor, se o senhor me permite, Claro. Eu acho extremamente desagradável, eu não acho saudável, não só em época de eleição, mas em qualquer época, se usar o nome da instituição para tais fins. Porque quando se usa a imagem do Dr. Rafael, o rol de Dr. Rafael, ou seja, a figura do Dr. Rafael, está se fazendo mais que isso. Está se usando a figura de uma instituição séria, uma instituição que tem um respeito enorme, não só de Além do Paraíba, mas de toda a região, porque é um hospital. Há quantos anos que existe o hospital, mais ou menos? Eu não sei, doutor? eu estou certo, mas são mais de 120 anos. Mais de 120 anos, ou seja, é um patrimônio de Além do Paraíba da região, então eu não vejo de forma saudável, não vejo com bons olhos em qualquer época, principalmente em época de eleição, se usar a instituição. Volto a dizer, linkar a figura do Dr. Rafael Gracioli está linkando a instituição. Então, realmente, é algo que tem que se pensar, tem que se evitar e tem que saber fazer uma política com inteligência, com responsabilidade e, sobretudo, com respeito, né? Porque, apesar do Dr. Rafael ser o provedor do hospital, né, ele também é um cidadão e ele tem uma posição em relação a essa questão política. Então, no mínimo, como disse aí, hiper desagradável estar usando a imagem sem qualquer critério, sem qualquer responsabilidade. Eu acho que assim, e a gente demorou. Eu peguei o hospital estava desacreditado, as pessoas não queriam ficar aqui. Hoje em dia, para me transferir um paciente de convênio com Covid daqui para outro lugar, eu tenho dificuldade, porque as pessoas não querem ir, elas querem ficar aqui. Então, assim, hoje em dia a gente conseguiu recuperar a credibilidade. O Covid agora melhorou mais ainda a nossa imagem, um tratamento bem feito. E eu não concordo com isso que está acontecendo, eu acho isso desnecessário. Eu não era a instituição, uma instituição totalmente isenta. Não associem a instituição ao Miguel, nem ao Dr. Rodrigo, nem ao Fernando e nem ao Oberdan, que eu acho que são os 4, eu nem sei. Sim. Então, na verdade, a instituição não tem um candidato. Nenhum deles vai fazer mais ou menos. Nós temos as nossas próprias pernas, nós só precisamos que eles arquem com os custos do pronto-socorro deles, que é mantido aqui. Então, não tem nenhum candidato hoje que seja vinculado ao hospital, e nunca teve, na verdade. Teve na época do Dr. Miguel, que ele era médico, ele era provedor, ele foi prefeito. E isso foi águas passadas, isso aí não... E a gente tem que preservar a instituição. Claro, a gente tem que preservar a instituição. A instituição é totalmente isenta, entendeu? Então, assim, na rua, que o fulano vai fazer tanto para o hospital. Não, isso não existe. Eu não conto com isso, entendeu? Eu não conto com isso. O hospital está aqui, a gente não tem político. Todo ano, toda época de campanha, eu convido o pessoal para vir aqui, os candidatos a vir aqui falar com os... Esse ano eu nem quis fazer isso. Não quero, porque eu não quero vincular a imagem do hospital a nenhum deles. E não tem essa vinculação de imagem do hospital a nenhum candidato. A gente é totalmente isento e vai continuar assim. Claro que a gente precisa da ajuda, quem quiser ajudar é bem-vindo. Quem fizer, se o sujeito vier aqui e falar, olha, eu vou montar um serviço de hemodiálise no Hospital São Salvador. O prefeito conseguiu. Ele pode explorar isso politicamente, desde que isso seja verdade. Entendeu? Então, Claro, perfeito. Doutor Rafael Gracioli, eu quero muito agradecer a sua gentileza de nos receber hoje aqui, tirar um pouquinho do seu tempo aí pra gente. Eu achei importante fazer esse esclarecimento à população. Sim, com certeza. E mais uma vez parabenizá-la pelo excelente trabalho. Como eu disse, que o Hospital São Salvador, referência na região. Doutor Rafael, referência no tratamento da Covid. Não só da Covid, né, doutor? Mas, né, se tornou mais notório aí por conta da Covid, por esse trabalho espetacular que ele e toda a sua equipe têm feito aqui. Doutor, mais uma vez, muito obrigado, agradeço a gentileza e vamos torcer para que isso acabe mais rápido. Com certeza. Muito obrigado. Valeu, obrigado a oportunidade de esclarecer e vamos continuar aí seguindo nosso foco, que é o tratamento das pessoas. Muito obrigado. A você também que acompanhou até aqui, o nosso muito obrigado. E qualquer novidade, vocês estarão acompanhando aí nos nossos canais, nas nossas mídias sociais. Forte abraço.